Olá, queridos irmãos e amigos. Meu nome é Adriano Gobi e estou ajudando nosso irmão Ayrton Monteiro na leitura do Curso Básico de Umbanda, do médium Leonardo Montes. Hoje teremos o capítulo 21, Princípios Básicos da Religião. Lembrando, meus irmãos, que com esse capítulo damos início à segunda parte do curso básico de Umbanda. Então vamos a ela. Embora tenha deixado claro na introdução desse curso que a leitura que faço da Umbanda seja apenas uma das leituras possíveis, ressalto novamente que, daqui por diante, tudo que escreverei se refere estritamente à doutrina que aprendi com as entidades e que praticamos em nosso terreiro. Como toda religião, a Umbanda tem seus princípios básicos, fundamentais, norteadores da sua prática e visão de mundo. E embora seja difícil enumerá-los todos, elencarei os principais, os pontos essenciais que nortearão nossos estudos. E nada melhor do que começarmos a falar sobre Deus. A Umbanda acredita em Deus. Mas qual Deus? Existem milhares de religiões, cada uma com uma concepção diferente de Deus. O Deus que se acredita na Umbanda é o Criador de tudo e de todos, do mundo espiritual e material, o mesmo que pode ser encontrado no cristianismo e definido pelos espíritos a Kardec como, abre aspas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fecha aspas. Nós não sabemos como Deus existe, ou se havia algo antes dele, ou como nos criou. Estas questões são mistérios. Os nossos guias espirituais nos ensinam, contudo, que há um Criador, soberano a tudo e a todos, a quem devemos amar, louvar e agradecer. Próximo conceito agora, diabo. Não existe a figura do diabo na Umbanda, nem demônios. A maldade não é fruto de um ser, mas da pouca evolução espiritual da alma humana. Deus não possui antagonista, pois seu poder é absoluto. Por esta razão, é totalmente incoerente a acusação que, por vezes, os inimigos da Umbanda nos direcionam, quando afirmam que somos adoradores do diabo. Como podemos adorar algo que nem sequer acreditamos que exista? Fica aí a pergunta, né, meus irmãos? Vamos falar agora sobre Jesus. Jesus é o governador espiritual da Terra, o líder supremo de todas as falanges espirituais, nosso mestre bem-amado e modelo de humanidade. Não é, entre aspas, o Filho de Deus, como se houvesse apenas um. Ele é um Filho de Deus, como todos nós somos, porém mais evoluído, nosso irmão mais velho da caminhada espiritual. Seus ensinos, os evangelhos, são reiteradamente apontados pelas entidades como caminho para a verdadeira libertação espiritual. Agora vamos falar sobre os espíritos. Somos todos espíritos, criados por Deus
em algum momento e destinados à imortalidade. Nosso corpo é apenas a veste, a parte grosseira, material e perecível do nosso ser. Os espíritos são criados, entre aspas, simples e ignorantes, mas como potencialidades intelecto-morais latentes, cabendo a cada um desenvolvê-las por sua própria vontade. Aqueles que alcançam certo grau evolutivo recebem a missão de retornar para ajudar a humanidade nesta caminhada. Por isso, são chamados, entre aspas, de guias, pois como quem passou pelos caminhos que agora estamos passando, estes irmãos mais experientes estão aptos a nos guiar em nossa jornada. Agora vamos falar sobre o mundo espiritual. Após a morte do corpo físico, a alma é libertada para retornar à sua verdadeira pátria, o mundo espiritual. Não se trata de um outro planeta, mas de uma série de dimensões vibratórias, onde o espírito habita de acordo com a sua evolução. Existem regiões venturosas como Aruanda, que é um nome dado às colônias espirituais de trabalho e assistência, onde comumente residem as entidades que se manifestam na Umbanda. Mas também existem regiões purgatoriais e de sofrimento, destinadas às almas que, na Terra, espalharam dor e sofrimento. O mundo material em que vivemos é apenas uma das faixas mais densas. Após a morte, a alma, se libertando do veículo mais pesado, consegue peregrinar por regiões superiores, se evoluída, ou é arrastada para regiões inferiores, se assim o merecer, ou mesmo poderá ficar atrelada à Terra, se não for evoluída o suficiente para, entre aspas, subir, ou inferior o suficiente para, entre aspas, descer. Não existem, porém, condenações absolutas e todas as almas um dia evoluirão. Falando em evolução, vamos falar da reencarnação. Na marcha evolutiva do espírito, é necessário que, de tempos em tempos, ele tome um corpo material, renasça no mundo, volte a viver entre os homens, a fim de passar por provações ou expiações que, se bem aproveitadas, conduzirão a um degrau acima na escala evolutiva. Não há número mínimo ou máximo de reencarnações, pois cada espírito empreende a sua própria jornada, que, diga-se, não se cumpre apenas em nosso mundo, mas na vastidão do cosmos, até que se atinja a perfeição espiritual, o que pode levar milhares, talvez milhões de anos para acontecer. Leis espirituais. Existem leis que governam a vida material, que são objeto de estudo da ciência, e leis que governam o mundo espiritual, objeto de estudo das religiões. Seja na matéria ou fora dela, porém, existem leis inexoráveis, imutáveis, criadas por Deus para a manutenção do universo. Dentre as leis mais importantes na doutrina religiosa da Umbanda, podemos destacar
a lei de amor. Todos somos criados para nos amarmos e nos auxiliarmos. Também existe a lei de bondade. Devemos ser bons no trato com os semelhantes. Existe a lei de liberdade. Reconhecemos o direito das pessoas trilharem os caminhos que julgarem melhores para si. E também existe a lei de retorno. Cada um recebe a medida do bem ou do mal que causou aos outros, e etc. Vamos falar agora um pouquinho sobre o bem. A prática do bem é distintivo da Umbanda. Como seres conscientes de nossas imperfeições e desejosos de ascensão espiritual, é nosso desejo sempre evoluir, progredir, melhorar, tornando-nos mais fraternos, melhores filhos, maridos, esposas, amigos e etc. Toda a doutrina da Umbanda, calcada nos evangelhos, impele o homem ao conhecimento de si mesmo, ao respeito à diversidade, facultando os meios de encontrar, especialmente nos ensinos dos espíritos, o incentivo para a constante melhoria de nós mesmos. Não há espaço na Umbanda para trabalhos que se afastem das leis divinas ou que visem prejudicar o próximo. Gente, isso é muito importante, hein? Tem que dar um destaque especial a isso. Observação. Por esta razão, fique certo do seguinte: se algum dia, em algum lugar, você visitar um terreiro de Umbanda e as pessoas ali presentes, bem como as entidades, derem alguma orientação que fira a moral, a ética, os ensinos de Jesus, esteja certo de que se trata, na melhor das hipóteses, de uma casa sem fundamentos. E neste caso, o meu conselho é que se procure outra casa. A Umbanda não pode ser responsabilizada pela deturpação que pessoas sem conhecimento fazem em seu nome. Como não podemos responsabilizar todos os evangélicos pelo abuso de alguns pastores. Vamos falar agora sobre a gratuidade. Para cumprir o seu papel de sempre fazer o bem, a religião arrasta consigo outro princípio co-irmão do primeiro, a gratuidade. Os trabalhos de Umbanda são sempre gratuitos, não exigindo qualquer pagamento para a realização de uma atividade espiritual, seja ela qual for. As casas possuem liberdade para pedir contribuição material, vela, fumo, bebida, etc., ou contribuição financeira, mas nunca poderão impô-la. Ajuda quem quer, como quer e se puder. As despesas oriundas da casa podem ser divididas entre os membros da corrente ou supridas através de atividades como rifas, bingos, bazares, jantares, etc. Observação. Aqui farei um adendo semelhante ao anterior. Se você visitar uma casa de Umbanda e alguém lhe obrigar a pagar, seja por um trabalho, um atendimento particular, enfim, o que quer que seja, a minha recomendação é que não aceite e procure outra casa. Meus irmãos, como esse texto é bastante grande, esse capítulo tem muito material, nós vamos dividi-lo em duas partes. Então, até a próxima, né? E daqui a pouquinho estaremos já lançando a segunda parte. Muito obrigado, um abraço a todos.
Olá, queridos irmãos e amigos! Meu nome é Adriano Gobi e estamos fazendo aqui a leitura do curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Estamos agora fazendo a leitura da segunda parte do capítulo 21, intitulado Princípios Básicos da Religião. O tópico em que nós paramos foi sobre a caridade. Então, continuemos abordando o tema. A caridade, isto é, o auxílio ao próximo pautado apenas no interesse em ajudar, é a tônica da religião. E toda a doutrina e prática da Umbanda induz a considerar a caridade não apenas dentro, mas fora do terreiro, especialmente no lar, em família, no trabalho e na sociedade, como meta de vida. O umbandista aprende que não pode ser feliz sozinho e que deve fazer, por sua vez, todo o possível para auxiliar as pessoas que cruzarem o seu caminho. Na impossibilidade de ajudar, deve tudo fazer para nunca atrapalhar a quem quer que seja. Vamos falar agora sobre um outro tópico importantíssimo, por sinal. Esse tópico é top. Vamos falar sobre a humildade. A humildade consiste no reconhecimento de nossas próprias limitações. Quem quer que se esforce em ter uma ideia mais completa de si mesmo, fatalmente esbarrará nos próprios limites. Este pensamento foi resumido pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando disse: aprenderemos com quem souber mais e ensinaremos aos que souberem menos. Na Umbanda, sempre há espaço para aprender, pois não importa quantos anos de caminhada tenha determinada pessoa, ela nunca saberá tudo. Tradicionalmente, quem tem mais experiência ensina os novatos, mas nem por isso deixa de aprender com estes, já que todos que sinceramente se entregam ao saber espiritual, acabam deixando algo de si pelos caminhos dos outros. Outro tópico agora, todos são bem-vindos. Num terreiro de Umbanda, todos são bem-vindos. Ricos, pobres, gays, artistas, anônimos, pessoas com ou sem religião, vestidas de terno e gravata ou de bermuda e chinelos. Não importa. Quando alguém procura um terreiro, é que sente necessidade de algo que pode ser encontrado nele. Por esta razão, não há acepção de pessoas. Todos são bem-vindos, desde que se portem com dignidade e educação. Ninguém é barrado por ser branco ou negro, rico ou pobre, estar de sapato ou de chinelos, embora frequentemente haja recomendação de se trajar roupas condizentes com o espaço religioso. Todos são recebidos da mesma forma e sentam-se lado a lado, sendo atendidos da mesma forma, com o mesmo carinho e consideração, independente de quaisquer fatores que socialmente poderiam distingui-los. Orações. A oração tem um papel fundamental na Umbanda, sendo comum que os trabalhos comecem e terminem com uma oração. A oração é a força mental que nos liga diretamente aos planos superiores. Por isso, recomenda-se atitude de recolhimento ao consulente,
para que venha colaborar com suas forças durante as orações. As orações frequentemente são direcionadas a Deus, a Jesus, aos orixás e também aos guias espirituais. Cada um orando da maneira que mais lhe agrade, sendo sempre mais importante a fé na hora da oração do que a forma da oração em si. Vamos falar agora sobre os passes. Os passes são transmissões de energia tanto das entidades quanto dos médiuns, com o objetivo de revigorar nossas forças orgânicas e espirituais. O passe ajuda a manter o equilíbrio espiritual e nos dá mais disposição. Se porventura estivermos, abre aspas, carregados, fecha aspas, isso é, com energias muito densas, as entidades aproveitam o passe para fazer um, entre aspas, descarrego. Isso é, um trabalho de limpeza energética para que possamos justamente ter equilíbrio físico, mental e espiritual. A Umbanda é um verdadeiro hospital de almas, sempre pronta a amparar e a socorrer aqueles que a procuram. Orientações. Após o passe, é comum as entidades dialogarem com as pessoas. É um momento íntimo, especial, onde o consulente, lembrando que o consulente é aquele que se consulta, terá a oportunidade de conversar com a entidade que está lhe atendendo, podendo lhe pedir orientações sobre quaisquer setores de sua vida particular. As entidades que comumente se manifestam na Umbanda são excelentes ouvintes, dispondo-se sempre a escutar e a orientar, sejam quais forem os dramas de cada um. Um terreiro de Umbanda é um verdadeiro consultório psicológico. Considerações. Considero os princípios apontados como fundamentos básicos norteadores de toda casa séria de Umbanda. Não importa que seja da vertente A ou B. Se for uma casa séria, estes princípios serão percebidos a um olhar atencioso. No correr dos próximos capítulos, porém, abordaremos outros tópicos importantes que versam tanto sobre a doutrina quanto pela prática e que deixarão mais claramente definidos os contornos da religião. Até a próxima aula. Aqui se encerra o nosso capítulo 21. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.